Olá, senhores! No vídeo de hoje tem ele que é uma das maiores personalidades aqui desse canal, que é Roberto fucking Muxos. Exatamente. No vídeo de hoje aparece ele num podcast exaltando as qualidades da sua esposa e, mais em específico, a maturidade que ela tem em saber lidar com as ex-esposas do que já foi a fera enjaulada nos velhos tempos, Roberto Muxos. Nunca Muxos se relacionou com uma pessoa que não atende aos critérios básicos já pré-estabelecido por ele. Todas as ex-esposas, além de serem pessoas muito bacanas, também são pessoas que em determinado tempo foram consideradas mulheres muito bem afeiçoadas. Como eu disse, Muxos nunca se relacionou com um braço de Merendovskis até hoje, e isso que torna a situação da esposa atual mais difícil. Vamos lá, senhores, se o Muxos tivesse se relacionado só com senhoras pouco favorecidas e que não atendiam aos critérios altamente elevados de beleza que o Muxos sempre exigiu, se fossem só senhoras do povo, se fosse a Dona Zefa, aí pra ela seria muito mais fácil não ter nenhum tipo de ciúme mesmo. Mas como eu falei, no caso do Muxos é diferente, ele já se relacionou com Eliana, Adriane Galisteu, Ticiane Pinheiro e a grande Gisela Prochaska. E como será que deve ser então a relação atual da esposa do Muxos com essas outras senhoras que ele já se relacionou, senhores? É exatamente isso que vamos ver a partir de agora. Tente não se impressionar com a maturidade e os cabelos sedosos de Roberto Muxos nessa entrevista bombástica. Elas frequentam a nossa casa. E aí vem o segundo capítulo, é a Ana Paula. Porque a Ana Paula é equilibrada, madura o suficiente para não olhar para trás, achar que o passado vai assombrar ela de alguma forma. E ela recebe muito bem, não só os meus filhos, com quem se dá de um jeito que eu nunca vi nada igual, um negócio assim, gostam mais de estar com ela que comigo, é um negócio surreal, mas principalmente também com as ex-mulheres, porque isso é uma arte. Você saber se relacionar com a ex-companheira do seu marido, do seu parceiro, do seu namorado, sei lá quem for, tem que ter uma postura, tem que ter um equilíbrio emocional, né? Segurança, e ela faz isso muito bem. Sempre limitou bem as coisas, do tipo, veja bem, olha, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo e tal, mas assim, sei lá, uma vez ela estava viajando e eu convidei eventualmente uma ex-mulher, ela falou, olha, eu queria estar junto, não acho legal, e eu super entendi. Não é porque ela tem ciúmes, mas ela acha que ela que tem que receber na nossa casa, minhas ex-mulheres junto comigo, e não eu sozinho, entendeu? Foi uma vez só que aconteceu isso, entendi bem a mensagem, e aí tá tudo certo. Aí uma verdadeira surra de maturidade da atual esposa do Roberto Muxos, que não tem o menor ciúme dele tendo contato com as ex-esposas. Além disso, também ela tem uma excelente convivência com os filhos do Muxos dos outros casamentos, e eu diria que isso é o mínimo. Ele disse que essa maturidade da esposa atual dele é uma arte, nem todos conseguem ter essa clareza que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas eu diria que isso não é mais que a obrigação da esposa do Roberto Muxos. Ela já não sabia que ele teve trocentos casamentos, não sei quantos filhos, e que todas elas teriam que ter o padrão Roberto Muxos de qualidade? Se ela já sabia desse vasto currículo amoroso do marido, então ela tem mais é que aceitar mesmo e fazer a carinha de quem tá gostando demais. Por sorte, eu acho que ele não tem esse mesmo tipo de problema da atual esposa dele ter que ter contato com algum eventual ex-marido, até porque eu acho que ela nunca foi casada e também não tem filhos de relacionamentos anteriores. E pra Muxos, esse é o cenário ideal, né? Porque tudo bem, a esposa dele é muito matura mesmo, uma pessoa de fácil convivência tanto com os filhos quanto com as ex-esposas, mas e se fosse o contrário? E se a atual esposa dele fosse mãe de um príncipe de um relacionamento anterior? Como é que ia ser? Ele ia ter que aceitar, né? Fazer o quê? Hoje em dia, isso é mais comum do que parece. Grande parte das pessoas tem filhos de outros relacionamentos e o cara que for se relacionar com ela vai ter que aceitar o menino. No meu caso, por exemplo, foi exatamente isso que aconteceu. Já contei essa história várias vezes, que a minha mãe engravidou na adolescência e meu pai deu ghost imediatamente quando soube da notícia, e quando ela foi se casar de novo, o cara teve que aceitar o embuste. A pedra no sapato, a parte ruim do relacionamento, que no caso era eu. Mas no caso de mamãe, deu muito certo. Ela é casada, eu acho que há mais de 30 anos aí com esse marido atual dela. Só não ficou muito bom pra mim, que tive que sair de casa com 15 anos porque o cara não me aceitava. E por que que isso aconteceu, senhores? Por que que no caso do Muxos, a esposa não só aceita os filhos dele, tem uma ótima convivência, quanto também as ex-esposas que ele já teve, e no meu caso eu tive que pedir pra morar com a minha avó, porque eu não tinha onde ficar. Eu acho que a diferença
diferença nesses dois casos aí? Sabe qual que é? Além de Mochus e a esposa dele e até essa senhora aí que tá fazendo podcast, aparentemente são pessoas civilizadas, o que é completamente o oposto da minha família. Nesse caso aí do Roberto, o que faz a diferença é a questão do grosso financeiro. Eu acho que se o Mochus fosse um mero assalariado, tivesse uma vida financeira meio instável e tivesse uma péssima relação com todas as ex-esposas e eventualmente até devendo pensão para os filhos, eu tenho certeza que a relação atual da esposa dele com os filhos e as ex-esposas não seria esse morango que ele tá falando aí. É como diz o professor Chapelota, tudo fica mais fácil quando tem dinheiro na jogada. Hoje, Roberto Mochus tem uma condição financeira simplesmente maravilhosa e isso torna tudo mais fácil. Você viu que o Mochus deu até um exemplo aí que aconteceu esses tempos atrás, que a esposa atual dele estava fazendo uma viagem e provavelmente ela não estava tendo dor de cabeça com nada, não estava se preocupando em economizar, devia estar no hotel 5 estrelas só aproveitando a vida, e o Mochus convidou uma das ex-esposas dele para ir lá fazer uma festa, alguma coisa assim, e a atual esposa, com muita maturidade, muita calma, explicou para Mochus que talvez não seria uma boa ideia. Isso aí pode pegar mal, mesmo ela confiando plenamente nele, porque não tem motivo, deixa quieto. Nem que for a prochasca, que o Roberto Mochus já foi casado há 40 anos atrás e hoje em dia os dois têm uma excelente relação, filhos e tudo, mas mesmo assim, deixa a prochasca quieta e depois, quando a esposa atual estiver em casa, convida e faz o churrasco todo mundo junto. Não precisa disso. Mochus, por sua vez, entendendo do lado da esposa, percebeu que realmente era melhor seguir o conselho dela e tudo isso foi resolvido dessa forma tão civilizada e cordial, porque, senhores, é por causa do dinheiro. Você acha que a esposa do Mochus, que estava provavelmente numa viagem internacional, curtindo como se não houvesse amanhã, ia ficar fazendo barraco com ele, exigindo explicações, gritando com ele pelo telefone e falando que ele não é nem louco de fazer um negócio desse? Não. Ela deixou clara a opinião dela sim, mas tudo com muito requinte e sofisticação. Já se eles fossem pobres, igual eu e a minha família, eu tenho certeza que o negócio não seria tão fácil assim. Se o Mochus quisesse ver a prochasca ou quem quer que seja, ele que volte a se relacionar com ela. Às vezes, a pessoa quando não tem boas condições financeiras e a vida dela é meio estressante, qualquer coisa é motivo para quebrar o pau. É claro que eu não tô generalizando, né, senhores? Eu tô falando da minha família aqui, que era completamente desequilibrada. E essa maturidade que a esposa atual do Roberto tem é recíproco também da parte dele. Quem não se lembra daquela fatídica foto onde a esposa atual dele posou com 10 caras só de tanguinha numa praia? Eu lembro que eu até fiz um vídeo disso na época, alertando o Mochus que algo de errado não estava certo, mas ele deu uma entrevista logo depois falando que não havia motivos para preocupação, que ele confia plenamente na esposa e que, além disso, todos aqueles 10 caras que, segundo o Batilani, são muito gatos, todos eles também gostam de outros homens. Então, se é assim, não tem problema. Tá vendo como que o dinheiro muda a cabeça das pessoas, senhores? Se fosse eu e visse a pessoa que eu tô me relacionando com 10 e só de tanguinha ainda, imediatamente eu já ia exigir explicações, porque isso não é coisa que se faça, independente se os caras gostam de outros caras, você tá de brincadeira. Porque eu, como ainda vivo na escassez e sempre achei que a pessoa que tá se relacionando comigo pode me trocar a qualquer momento porque ela vai encontrar coisa melhor, se eu visse ela numa foto onde tem 10 caras, no shape ainda, mesmo que eu soubesse que todos eles gostam também de se relacionar com outros caras, pra mim isso seria um tapa na cara da sociedade. Porque até os caras que não têm preferência por mulheres, mesmo esses também de vez em quando podem ter uma recaída e pode ser dentro, né? Claro que não no caso do Roberto Mochus, que se confia na esposa dele é porque ela conquistou essa confiança através do tempo, mas tudo isso, na minha opinião, só é possível pela questão do dinheiro. Quem será que é essa ex-esposa aí, que é a Ana Paula atual do Roberto Mochus, supostamente ficou com um pouco de ciúme? Será que é a Prochasca? Ou será que é a Galisteu? Não sei, também isso não vem muito ao caso, até porque o Roberto Mochus falou isso justamente para poder exemplificar que a atual esposa dele não tem o menor ciúme das outras pessoas que ele já se relacionou. E era só o que faltava também, né? Se a gente for levar em conta que Mochus já não tem aquela mesma disposição dos velhos tempos para ficar trocando de esposa, eu sinceramente acho que não há motivos para preocupação. Mas será que Mochus tinha essa mesma maturidade que ele tem hoje em dia? Na época, quando ele foi casado com a grande Gisela Prochasca, senhores,
Talvez, nunca saberemos. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você achou desse exemplo de maturidade da esposa do Mochos e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao Prochasca Chagas Júnior, grande empresário e apresentador Roberto Mochos, que já se casou umas trocentas mil vezes, mas parece que agora finalmente ele encontrou a pessoa certa, porque não é fácil ser casada com um homem que já foi conhecido como um dos maiores desbeiçado bolivariano emocionalmente dos Santos no nosso clube de membros. Para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix. E muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!